Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja reinando em nossos corações. Pediria aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis 17. Mesmo assentados, eu irei ler, os irmãos acompanhem. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão somente como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, porém, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Nós estamos, neste mês, com esse tema proposto pelo nosso presbítero Jonas, construindo um legado de fidelidade e propósito. E hoje eu gostaria de nós meditarmos no tema confiando meu futuro nas mãos de Deus. Talvez os irmãos vão achar, mas como essa leitura se encaixa, confiar o futuro nas mãos de Deus? Mas eu pesquisando e estudando e buscando a Deus em oração, eu senti o desejo de falar nesta palavra. E confiar meu futuro nas mãos de Deus é a gente viver o presente, viver o agora nas mãos de Deus. Como essa oração do anjo da igreja foi feita aqui, que tocou meu coração, eu creio que os irmãos sentiram a presença de Deus, sentiram que veio do Espírito Santo falando, nos chamando a atenção, chamando para nós estarmos vivendo o presente na mão de Deus, para nós termos um futuro nas mãos de Deus. Nós temos que viver esse presente, viver esse agora, viver o hoje, como nós estamos aqui, como nós dobramos nossos joelhos, como nós buscamos ao Senhor, falamos com Ele e Ele ouviu as nossas orações. E com certeza a resposta vem, porque Deus não deixa ninguém sem resposta. E nós confiarmos o nosso futuro nas mãos de Deus, temos esta obrigação de viver este presente nas mãos de Deus. E não fugindo da leitura, no Salmo 37, do verso 3 ao verso 7, vai dizer: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. 4. Agrada-te do Senhor, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Fará sobressair a tua justiça como a luz, e ao teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Confiar. Confiar seu futuro em Deus. É nós sabermos que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Quando nós confiamos nossa vida ao Senhor, nós sabemos que Ele vai passar conosco em todas as circunstâncias de nossas vidas. Alguns dos irmãos já sabem, eu casei no Espírito Santo. Sempre eu estava buscando a presença do Senhor na minha vida. Fiquei 5 anos casado, a gente ali não conseguiu conquistar nada. Vim aqui para o Rio de Janeiro, confiando o meu futuro nas mãos de Deus. O Senhor me deu os 2 filhos, Felipe e Raíssa. E aqui no Rio, Ele me deu mais um filho, meu genro Daniel. Me deu mais uma filha, minha nora Stephanie. Me deu 4 netos, uma família na presença do Senhor. Não vou dizer nem bens materiais, mas esse tesouro, minha família na presença do Senhor, buscando ao Senhor, vivendo o hoje na presença do Senhor. Isso me dá a certeza de um futuro nas mãos de Deus. Porque Ele tem preparado um futuro brilhante para cada um de nós que estamos na Tua presença. O verso 4 diz: agrada-te do Senhor. Agradar ao Senhor é fazer a sua vontade. É ser um imitador de Cristo. É estarmos como nós estamos aqui hoje, buscando, falando com Ele, tendo intimidade com Ele, para que o Espírito Santo fale em nosso coração e nós sentimos esta presença viva em nosso coração. Verso 5, entrega teu caminho ao Senhor. Entregar é deixar o agir de Deus em sua vida. É deixar saber que Ele é soberano para nos caminhar em todas as circunstâncias de nossas vidas. É nós fazermos a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele, que tudo Ele fará. Verso 7 diz: descansar. Descansa no Senhor. Descansar é ter a certeza, é obter tranquilidade, é acalmar-se, é viver sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas em nossas vidas. É Ele que comanda tudo em nossa vida. E nós somos totalmente dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Então, viva o hoje na presença de Deus, em oração, em santidade, tendo intimidade com Deus. Como nesta noite, nós sentimos a tua presença. Como eu já disse, eu senti a presença de Deus nas orações, nos louvores. E creio que cada um também sentiu o Espírito Santo tocando, queimando o seu coração, porque aqui nós falamos com um Deus vivo, um Deus que arde o nosso coração quando nós falamos com Ele.
voltando aqui para o texto que foi lido, nos fala de um grande profeta, um grande homem, um dos maiores homens que entregou seu futuro nas mãos de Deus. Ele era profeta no reinado do rei Acabe, um rei que desafiava Deus, um rei que construiu ali aquela estátua de Baal para adorá-lo, para prestar culto. E aquele homem de Deus confiava a sua vida na mão de Deus. Ele confiava seu futuro nas mãos de Deus. Vivia na presença de Deus. E Deus era com ele. Nós sabemos que todo mundo conhece a história de Elias. Ele chega para o rei e diz que não vai chover por anos. Que confiança aquele homem teve. Imagine se passa ali uma semana, um mês e chove. Que palavra aquele homem ia poder prestar? Mas durante 3 anos não choveu, nem caiu orvalho naquela terra. Que palavra confiante daquele homem. Mas passa aquele período, quando ele dá aquela palavra, e Deus chega para ele e diz: vá para o deserto de Queribe. Ali tem uma torrente de água, ali tu beberás daquela água, e corvos vão levar pão e carne de manhã e à tarde para você comer. Aquele homem foi para lá obedecendo a palavra de Deus, vivendo na presença de Deus, nunca se desviando o caminho que Deus mandava. E este é o nosso objetivo também, vivermos na presença de Deus, caminharmos na presença de Deus, fazendo a sua vontade. E quando isso acontece, nós estamos confiando nosso futuro nas mãos de Deus. Aquele homem fica ali no deserto, sendo tratado por corvos e bebendo daquela torrente. Quando ele pensa que está tudo bem, aquela torrente de água seca. Deus fala com ele: vá. E tem uma viúva precisando de você. Ela te espera. Aquele homem sai e vai, obedecendo a palavra de Deus. Chega naquela cidade, a viúva vem ao seu encontro e ele diz para ela: faz um bolo para comermos. E ela diz: não, só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Já estava preparado para fazer um pão. Eu e meu filho iríamos comer e depois morreríamos, porque não teria mais nada. Mas ali Deus tinha enviado aquele homem para aquela viúva. E ele fala com ela: faz um bolo. E ela vai lá e faz o bolo e traz para Elias. Isso me chamou a atenção. A bênção que aquela mulher recebeu, ela abençoou aquele homem. E quantas das vezes nós recebemos bênção e não abençoamos? Eu aprendi uma palavra com o nosso pastor que me falou, uma certa ocasião, que quando nós abençoamos, é porque a bênção já caiu no nosso celeiro, já caiu na nossa casa. Então, quando nós abençoamos, é porque nós já fomos abençoados. Então, nós devemos abençoar. E nós devemos
colocar isso em prática. Ainda na escola bíblica, domingo, eu até aprendi uma coisa muito interessante. Tem pessoas que, às vezes, não têm quase nada, mas vem aqui e dá a sua oferta. E, às vezes, a gente, com muito, não quer ofertar ao Senhor. Mas Deus viu a oferta daquela viúva pobre. Ela deu o seu maior tesouro. E nós devemos abençoar. Assim como aquela mulher abençoou a vida de Elias, ela foi abençoada. E o azeite e a farinha não faltou mais na sua casa. Aleluias. Confesso aos irmãos que eu queria até falar sobre isso. Eu estava assim, preocupado quanto ao futuro, porque eu passei 2 meses sem trazer uma mensagem. Estava na escala e não podia, porque estava com um problema de sinusite muito grave. Mas graças a Deus fiz a cirurgia e hoje estou aqui. Deus abençoando no meu futuro. A gente pensar uma coisa, mas Deus está pensando lá na frente. Deus está nos abençoando. E nós percebemos na vida de Elias e ele em todo momento ele confiava seu futuro nas mãos de Deus. E assim nós devemos confiar a nossa vida nas mãos de Deus. Ele sempre fazendo a vontade de Deus. Sempre ouvindo e fazendo aquilo que Deus mandava. E quando você receber a bênção, saiba que é Deus que está dando. Saiba que tudo vem de Deus e Ele tem o melhor para cada um de nós. Deus sempre vai abençoar o seu celeiro, abençoar a sua casa, a sua família. Mas da mesma maneira como aquela viúva, abençoe quem estiver precisando do seu lado. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele tem o domínio do presente e do futuro em nossas vidas. Então nós devemos sempre confiar, sempre saber que em nossa vida há tempo de provisão, mas também há tempo de colheita. Quando nós estamos precisando, Deus irá prover. E no tempo de colheita, nós devemos saber que é Deus que está nos abençoando. Então, quando receber bênção, abençoe. Elias, depois de fazer tudo isso, fazer aquele milagre ali com a viúva, Deus fala com ele, volta para Israel. Ele volta, chega até o rei Acabe e faz aquele desafio que nós conhecemos de enfrentar 400 profetas de Baal. Aquele desafio que quem mandasse fogo era o Deus. E eles oram, se rasgam, fazem suas petições e nada acontece. E Elias
aquele homem de Deus que fazia a vontade de Deus, quando ora, Deus manda fogo. Aleluias. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos vivendo, fazendo a vontade de Deus, quando nós orarmos, Deus vai ouvir a nossa oração, vai nos atender. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o tamanho da adversidade, Deus vai atender a nossa oração. Aleluias. Assim como ele atendeu Elias, que mandou fogo e queimou até a água que estava ali, Deus vai atender o nosso pedido. E se você que está pela internet nos ouvindo, está precisando de um pedido nesta noite, peça a Jesus, peça a Deus que Ele vai atender a tua oração, o teu pedido. Não importa o que esteja passando, Deus irá atendê-lo. Também nós temos muitas pessoas que viveram confiando o seu futuro na mão de Deus. Assim como Jó, aquele homem sempre vivendo, confiando o seu futuro nas mãos de Deus. Passou por todas as adversidades que nós sabemos. Aquele homem muito rico, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os bens, ficou doente. Mas lá no capítulo 19 vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele sempre confiando o seu futuro nas mãos de Deus. Lá no capítulo 42, verso 5, ele já diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem, confiando seu futuro nas mãos de Deus. Então, nós poderíamos falar de muitos homens que confiaram o seu futuro nas mãos de Deus, mas eu gostaria de concluir dizendo: confie, agrada-te, entrega e descansa sua vida no Senhor. Viva o presente nas mãos de Deus, fazendo a sua vontade, sendo um imitador de Cristo. Confie seu futuro nas mãos de Deus, porque o melhor está por vir. Ele nos deu vida eterna, morrendo na cruz, derramando sangue pelos nossos pecados. Ele pagou esse preço caro. Mas para nós termos essa confiança de um futuro de vida eterna na sua presença. Viva o presente em amor, em comunhão, em honestidade, em fidelidade e em bondade. Viva um amor uns com os outros e você vai ter um futuro confiante nas mãos de Deus, sabendo que Ele nos preparou vida eterna. Que Deus nos abençoe.